maiores do que a pituitária, né, que nos leva para o corpo. Então a gente diz que a sede do corpo é a pituitária e a sede do espírito é a pineal. E aí já está provado, inclusive com experiências sobre DNA, essa coisa toda, que já está ficando clara que aquela parte do DNA desconhecido tem altas vibrações espirituais fora do corpo. E o DNA está preparado para isso. Só que nós ainda não tínhamos capacidade de saber disso, porque isso também tem uma coisa interessante. Tem conhecimento que já era antigo, mas empiricamente, né, pelas civilizações antigas, mas que agora estão se acelerando, porque nós estamos chegando num tempo, e a gente entende isso, que João Evangelista deixou no Armagedon, né? Aquele que não tiver fé e amor no coração, que tiver fé e amor no coração, vai passar pelo fogo do Armagedon e não vai se queimar. E amor não é... Se eu fizer uma pergunta a vocês, qual o antônimo de amor? Se eu fizer uma enquete aqui, eu não vou perder tempo, senão está acabando o tempo, eu não falo tudo. Todo mundo vai, de primeira mão, dizer que é o ódio. Desamor. Não, desamor não é antônimo. O desamor é a negação do amor, quer dizer, você não tem amor. Assim, você está neutro, você está... O quê? Ira. Tudo errado. Desculpa falar assim, todo respeito. O antônimo de amor é egoísmo. Egoísmo. Pensa direitinho. Se você não é egoísta, você tem amor no teu coração. Quando você pensa no outro, porque o amor é o outro. O amor é aquilo que a gente dedica ao outro. Então, você tem que fazer o outro feliz. E isso é que te dá felicidade. Então, olha só, vamos pensar cosmicamente. Eu vou falar coisa bem prática, né? O comandante está me cobrando falar coisa prática. Então, você está num supermercado e você está querendo chegar primeiro. Quando você começa a querer chegar primeiro, você já está do outro lado. Porque você não está pensando nos outros, você está pensando, eu quero chegar primeiro. Olha só, essa greve dos caminhoneiros demonstra que o nosso país está muito em desamor. Sabe por quê? Tudo bem, não vamos entrar em méritos políticos da greve, mas todo mundo correu para abastecer seu carro primeiro. Todo mundo foi para o supermercado para abastecer sua despensa primeiro. Quantos ficarão sem comida? É a corrida. Eu não estou entrando em méritos, cada um tem seu motivo e tal, não estou julgando ninguém, não. Eu estou dizendo que isso coletivamente é um sentimento de egoísmo. Espera aí, deixa eu ver aqui. O que aconteceu comigo, a minha família, meus filhos, isso. É natural que a pessoa se preocupe com a sua família. Mas a atitude em termos global não é, a finalidade dessa palestra, não é sustentável. O Japão está um pouco mais avançado nesse sentido de coletividade, ele já tem uma experiência milenária espiritual, né? O Japão é um país muito espiritual, e você vê que quando passou a tsunami lá, ninguém correu para o supermercado, ao contrário, aqueles que conseguiram tanto dividiram com o vizinho. Olha a diferença de amor e egoísmo, e olha a sustentabilidade por não ter amor. O país que estiver com esse pensamento, qualquer mexida, seja de que fundo for, que mexe com a economia, que mexe com a falta d'água, que mexe com isso, aí a gente vai falar da sustentabilidade que é comum. Quanta gente desperdiça água? Porque pensa em si, para mim tanto faz, vou gastar a água que for. Correto? Então, essa é a questão. A gente tem que pensar no outro, e o outro não é outra pessoa, não é a pessoa que você vive, não é a sua família. O outro é o mundo. Quando você cuida de uma floresta, você está cuidando do outro, não está cuidando de você. Você vai enfrentar suas necessidades para defender o outro. Então a sustentabilidade fica fácil de ver quando a gente fala de ecologia. Não, vamos permitir a liberdade econômica, que todo mundo que tiver dinheiro vai poder fazer a produção extensiva, porque o que dá dinheiro são commodities.
e vai destruindo floresta, e vai destruindo tudo. Os solos vão se acabando. Hoje, pode estar certo, tem que tomar cuidado em comer milho, soja, as coisas do trigo, porque está tudo impregnado de tanta coisa ruim, inclusive os transgênicos, que a gente não sabe que consequências vão ter no nosso DNA. Porque a biossegurança, e eu acompanhei isso há 30 anos atrás, que eu participei de bastante movimento para estudo da biossegurança, foi muito mal tocada e os grupos econômicos da produção, tanto dos que vendiam esse transgênico, que estavam querendo impor o transgênico, primeiro, para você pagar patente de semente. E, na verdade, você estava comendo uma coisa que ninguém sabe as consequências. Isso que eu falei do filme, que ela vai me lembrar depois para eu passar para vocês, fala disso, as consequências 10 anos depois, ninguém sabe. E essas mulheres que estavam reclamando aquilo que nós falamos, era coisa de 10 anos. Quando o CEO lá da companhia foi dar, vocês sabiam que em 10 anos aconteceria isso? Não. Mas tranquilidade, não. Como se não fosse problema dele. Ou seja, a pesquisa não foi feita. E tem mais, tem um aparelho lá que eles inventaram para operação por robô. Espetáculo. Isso, como tecnologia da robótica, é uma coisa espetacular. Só que o operador, o médico que vai operar daquele aparelho, ele tem que fazer um curso igual piloto de Boeing. Sabia? O médico, se você for um médico, fazer uma operação, não, eu opero com um robô, o robô é perfeito. O robô é perfeito. O robô foi programado, mas ele não sabe mexer com aquilo. Aí a companhia que vende o aparelho, ela pensou assim, poxa, vou ter que levar 5 anos formando um médico para operar e não vou vender aparelho nenhum. Aí ela fez o seguinte, ó, vocês têm um manual aí, se vira, assim mesmo. E o que tem de gente que morreu no robô não está no gibi porque não sabia operar. E aí um médico que já tem 10, 15 anos, ele falou, gente, eu estou há 10 anos operando com robô, e ainda tenho muito que aprender. Pode estar certo que pelo menos 10 anos é necessário para operar essa tecnologia. Então, veja como é que é o negócio. Não, mas deixa porque é economia, é tecnologia avançada. Avançada para quem? O fabricante, que vai vender uma coisa que é novidade na história. Mas e o outro? Olha só o amor aí. E o outro? Óbvio que se você falar em economia e amor, aí é ingenuidade, né? Você vai ter as relações econômicas que estão dissociadas disso, correto? Ou não? Tá. Pode? Você estava querendo também falar, me perguntar, né? Me dá um tempo aí, eu vou falando, se deixar, até amanhã eu estou aqui. Estou propondo o seguinte, 15 minutos para as pessoas fazerem palestra, que já é da nossa norma. Não, óbvio. Então, 15 minutos, depois a gente tem que fazer o horário. E a gente deixar assim. Então vamos às perguntas aí para avançar um pouco dentro das perguntas. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, porque assim, hoje com a sua palestra, ficou mais que reafirmado assim, dentro de mim o que eu já pensava. Que não é pelo intelecto que nós podemos evoluir, é pelo cartílago, né? O amor. Né? É a glândula timo. Isso, a gente está o tempo todo querendo somar conhecimentos e vai aplicar como? E como que a gente vai ter generosidade para compartilhar, entendeu? Como o senhor falou aí, fazer chegar a todos somos um, né? Então isso aí reforçou ainda mais assim, a minha visão em relação a isso. Isso é fácil, você... pelo amor. mas agora pensa assim, você lembra aquela história, acho que você já conhece, é uma história antiga, né? Uma fábula, da andorinha e do elefante, você conhece? Que estava a floresta pegando fogo, e a andorinha ia lá com o biquinho dela, levava água e tal. E o elefante falou, pô andorinha, você está marcando uma bobeira danada aí, porque eu que tenho a tromba para encher de mais água não adianta nada.
Aí a andorinha respondeu para o elefante: eu estou fazendo a minha parte. Então, essa é a questão. Quando a gente pensa que cada um se cada um fizer a sua parte, já estará fazendo um passo gigantesco. Sabe por quê? Porque é igual, nada funciona separado. Você joga uma pedra no lago, uma pedrinha desse tamanhinho, você vai ver o tamanho da onda que vai gerar, de acordo com as condições, dentro daquele lago. Então, faz a sua parte. No teu entorno, seja a luz que ilumina. Porque a luz, ela está dentro de nós. E pensa assim: o que abate as trevas é a luz. Você não pode deixar as trevas abafarem a sua luz. Então o que acontece? Trevas é no plural, luz é uma só. Por isso que a gente fala a luz. E a luz essa luz é exatamente o divino que está com você, com os 7 raios. Aproveitando o conhecimento do comandante aqui, que foi muito interessante. Então, você ilumina. Então, quando você parar de querer ser iluminada, é porque você precisa da luz dos outros. Então, você não está ainda com consciência cósmica. Mas quando você vê que você tem responsabilidade em iluminar, você não vai se permitir a não sorrir. Você pode estar na maior desgraça da sua vida, mas você vai ver que você tem que sorrir. Ó, um sorriso muda o mundo. Ó, se você pegar uma pessoa que ia se suicidar, o seu sorriso, que aliás é muito bonito, né? Você vai fazer essa pessoa levantar: poxa, a vida não é tão ruim quanto eu esperava. Essa pessoa se desenvolveu, enriqueceu, não perdeu o que tinha, construiu uma grande obra, um hospital para os idosos, para a criança e tal. Você não vai aparecer na placa. Ele ia se suicidar. Quem foi o responsável pelo hospital? O seu sorriso, a sua luz. Deu para entender? Então a gente menospreza, a autoestima baixa faz a gente fazer o inverso. A gente vai dar tiro no pé. Autoestima baixa é tiro no pé. Eu não quero saber se sou mais rico, mais pobre, mais alto, mais baixo, careca, cabeludo, barrigudo, o que for. Eu sou eu. Eu sou. Aí é o eu sou. É a parcela divina que está aí mesmo. Mas aqui estamos terminando da mesma forma que iniciamos. A prática que eu coloquei aqui falava a seguinte frase ao final: a rocha do poder, o transforma contra a escuridão, dizer isso de outra forma. Se a gente tiver essa consciência de que temos áreas que são escuras no nosso ser, nós somos a alma, lá dentro. Se tivermos essa consciência, a gente vai trabalhar para liberar esses fluxos essas áreas que estão escuras em nós. Então, mais uma vez, vocês fiquem certos de que deve-se fazer práticas, e a repetição dessas práticas são decretos, e esses decretos ficam registrados em nós. Então passamos a seguir por esses decretos. Aquilo é a verdade em nós. O que a gente afirma, reafirma, é como a gente aprende na escola, né? Vai repetindo, a gente acaba aprendendo pelo processo de repetição, né? Então assim também a gente pode fazer, né? Tem mais alguma pergunta aí? Porque está no finalmente. Deixa eu pegar o microfone. Quem fala alto não precisa. Ou falar alto. Fala alto para Tá, deixa eu pegar o microfone. Nesse nosso sistema endócrino, eu já ouvi falar da tiroide, e muitos médicos indicam remédio para tiroide. Agora, essas glândulas menores, pituitária, timo, pineal, é um médico que entenda disso, sabe? Eu acredito que eles saibam. O que acontece? O médico, para se ocupar disso, porque as doenças, embora a pineal e a pituitária
elas causem o seu trabalho deficiente, causam problemas, eles não sabem, porque a medicina hoje é a medicina do diagnóstico e da consequência, eles curam sintomas. O problema é esse, a gente tem que buscar o médico que cura a causa e não o que cura o sintoma, certo? Então, quando a gente fica muito voltado para curar sintoma, você quer ver uma coisa? Isso é para as mulheres, hein? Mulher é danada para adorar o cremezinho que limpa a pele, que deixa a pele maravilhosa, não sei o que das quantas, né? Tem um cravinho, bota um creme. Olha, eu conheci uma esteticista maravilhosa, aí receita para as amigas todas, porque a vaidade feminina é natural. Só que ela não sabe que ela vai tapar a pele, não toma sol, e aquele produto que está dentro daquele produto vai causar problemas sérios, porque ninguém sabe. Uma coisa é efeito colateral, outra coisa é reação. O que os médicos conhecem, de um modo geral, é a reação. Reação, o que é? Tomei um remédio para pressão, aí fiquei caído, porque a pressão caiu demais. A reação. Mas quando você toma um remédio, que amanhã, como essas mulheres desse negócio aí, que está nesse... Isso aí é um documentário, não é um filme de ficção, não é documentário sobre 5 coisas terríveis. E tem uma que eu não entrei no detalhe, mais terrível ainda, que é uma tela que bota nas mulheres que retiram o útero. Aquela tela vai crescendo ali a carne, depois não consegue tirar, e depois o corpo fica querendo expulsar. Teve mulher que o intestino saiu para fora. Sabia dessa? E aí eles não tem mais jeito, porque já está entranhado, não tem como tirar. Então, gente, é isso que vocês têm que pensar. Pensa em curar sua mente, a se alimentar da terra. Ah, mas o que é que eu vou comer? Aí tem pouco tempo, né? Então é o seguinte, bota tudo na mão e faz a seguinte pergunta: isso dá na terra? Não, então não presta. Por exemplo, pega um litro de leite, isso dá na terra? Não, então não presta. Porque se é produto químico, produto que tem uma série de substâncias que o corpo não reconhece, não presta. Ah, mas eu até quando a gente vai tomar café lá em casa, eu falo, ó, vamos botar então um veneninho, que é aquela coisa para dar um saborzinho, senão vão dizer que eu estou perturbando com o negócio dos veneninhos. Até eu como os veneninhos também, não é? Não, esse negócio de zero cal é outra conversa. O que tem para ser o zero cal é pior do que o açúcar. Então é isso. E, ele fez a pergunta então da glândula, dessas glândulas. Olha, tem um negócio seguinte, o sujeito te olha, você está com problema na tireoide, por exemplo. Eles querem te tirar a tireoide, porque aí vai dar um dinheiro. Agora, ninguém te fala que você, se tiver pouco iodo, ou estiver se alimentando de flúor, que são os halógenos, né? O flúor e esse negócio para piscina, o cloro, eles entram na tua tireoide e mimetizam o iodo, que é o que você precisa. Dos halógenos, o que você precisa é de iodo. Então você tinha que tomar um Lugol, uma coisa desse tipo, para te regular o iodo. Aí a tua tireoide começa a parecer que está trabalhando e não está. E ela causa. Aí ele diz, olha, agora você está com um pontinho. Tem um tal de um tumor de tireoide, que a probabilidade dele crescer de não crescer de 95%. Mas ele te convence a tirar a tireoide, porque tem um câncer na tireoide. E é uma coisa natural, você vai morrer com aquilo, você não vai morrer daquilo. Mas aí você tira a tireoide, aí ferrou, que você vai ficar com o seu organismo sem todas as necessidades que a tireoide é, inclusive uma glândula reguladora. Então você eliminou a tireoide. Tem gente que tirou, eu não falo nada, porque eu não vou colocar na cabeça das pessoas, você tirou, aí deixa a pessoa com culpa, né? É pior ainda. Cada um age com o seu arbítrio. O arbítrio, exatamente. Tem que respeitar. Entendeu? Mas tem mais alguma pergunta aí? É o microfone. Respondendo para ele, eu procuraria um ortomolecular. Um médico ortomolecular é um tipo da medicina que se preocupa com esse aspecto também. Com esse aspecto mais, não só somático, mas também a parte que envolve comprometimentos da alma, do espírito. E quem quiser tomar hormônio, não esqueça, tome hormônio bioidêntico.
E é muito bom, porque quando você faz modulação, porque a gente pensa sempre eu estou com pouco hormônio disso, vou fazer reposição. A reposição é furada. Você tem que fazer a modulação hormonal. E aí procure um médico que trabalhe com bioidêntico, que você passa na pele, e você vai modular, porque os hormônios, um provoca o aumento ou diminuição do outro. E às vezes porque o homem e mulher têm os mesmos hormônios, só que a quantidade é que varia, mas às vezes o teu organismo está produzindo mais de um do que de outro, e esse hormônio não é sintético. Por isso é chamado bioidêntico. Sabe por quê que os laboratórios não fazem hormônios bioidênticos? Razão simples, porque não pode patentear. Aí eles fazem uma fórmula que vai te dar problema. Porque não é o hormônio que vai dar problema, é que o encaixe dele no teu corpo, os receptores não vão funcionar. Então é isso. Ela está na frente. Não, não precisa o microfone, não. São duas coisas. Primeiro, o senhor como não tinha falado das plantas, né? Tem um curso no YouTube, fitoenergético, que é muito mais além do tratamento só com as plantas. Ele utiliza as plantas, mas também a parte energética. Tem no YouTube e o site é Luz da Serra. É muito bom. Gimenez, né? Bruno Gimenez. Bruno Gimenez. É Luz da Terra e Da Serra. Luz da Serra e o outro, O nome do rapaz é Bruno Gimenez. Bruno Ximenes. Não, Gimenez. Gimenez, Bruno Gimenez, Luz da Serra. E Patrícia Cândido. E a outra é a Patrícia Cândido, de qual o nome do canal dele? Não, tem no YouTube, pode botar Luz da Serra ou então o nome dele mesmo. Ah, tá bom. Tem vários vídeos sobre fitoenergética. Ah, então entendi. Eles falam dessa parte de espiritualidade, exatamente Com as plantas é muito bom. Essa contribuição de vocês é muito importante, porque vocês têm que se pronunciar com os sacerdotes. Algumas pequenas intervenções de acordo com o que está sendo passado aqui. Mas sempre será útil. Daí tem outra fazer uma coisa, peraí, pergunta? tem só uma coisinha assim, um detalhe. É que o senhor estava falando das doenças. Se a gente for procurar um médico tradicional, ele vai continuar tratando da doença. É. Então a gente tem que procurar um Cuidar da médico saúde. que trate nas dimensões física, mental, emocional, energética e espiritual. Isso só tem. Aliás, sabe que eu sofro um problema? Tem. Ó, eu sofro um problema que eu estudo muito essa parte, né, de medicina natural, isso tudo aí eu estou usando todo o tempo todo, desde garoto eu sempre gostei. E a turma que me circunda diz que eu às vezes fico chato, porque eu só falo disso. Não. Sabe o que acontece que eles não percebem? Eles falam só de doença, eu entro com saúde e aí incomoda. A verdade é essa. Eu entro com a saúde, eu falo de saúde, elas falam de doença, mas elas não, todo mundo que tem filho no meio, todo mundo está aí, ó. Então, as duas aqui de testemunho, e elas falam da doença, porque está isso, o outro está com aquilo, aí olha, isso aí, blá, blá. Aí quando eu começo a mexer nos veneninhos que todo mundo gosta, aí eu contrario, entendeu? Então isso que você falou é fundamental, ainda bem que não sou só eu, tá vendo? Mas tem algumas pessoas. Já, ela e a outra irmã dela, que é a Ana Branca, que já esteve lá na ordem, muito bom. Que é o alimento vivo, que tem essa dimensão. Ela queria fazer uma pergunta, que eu estou aflito com o horário aqui para cumprir. Ela não terminou, professor. Ah, não terminou? Desculpa. Não, eu queria colocar que tem médicos que já estão tratando, quer dizer, não é tratando, é cuidando da prevenção e não da doença. Óbvio. Essa que é a Então, verdadeira falou, medicina. por exemplo, Perfeito. se você vai no médico, ele estou com problema de tireoide. Da onde surgiu o problema? Isso. A causa, A né? causa do Tireoide todo problema. mundo conhece, agora timo ninguém conhece esse negócio. Pituitária, quem conhece? Olha, o timo, vou explicar. Leonardo da Vinci, ele passou um período da vida dele fazendo questão de que os velhinhos morressem no colo dele. Ele fez algumas autópsias, né? Ele cortava, depois o velhinho acabava de morrer, ele ia lá, cortava o velhinho todo para ver tudo como é que estava. E ele percebia que a glândula timo, ela estava toda pequenininha, comprimida. E ele achou que o timo, com a idade, comprimia. Mas não é que a pessoa, a gente sabe aqui, nós todos já estamos numa idade mais avançada, né? Todos nós. E a gente sabe que a pessoa tende a ficar
com um sentimento de solidão, mas esse sentimento também é que ela não acostumou na vida a ver que ela está com o universo com ela. Então quem tem autoestima elevada jamais vai achar que está sozinho. Como é que o universo inteiro você pode dizer que está sozinho? E aí você começa a tirar esse lado, essa batidinha aqui, né, que você está fazendo, você faz a massagem assim, ó, vai, pum, 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 assim, ó, aí você vai batendo. Então o timo está provado que é uma glândula que se contrai quando você está aborrecido. Aí você tem a dor do timo. E a gente confunde que é no coração. O coração, na verdade, não dói, né? Quando o cara tem um ataque cardíaco, o que dói é as artérias que se comprimem ali, contrai e tudo, aí é aquela dor. Mas o coração em si não transmite dor, propriamente dita, né? Mas ela queria fazer uma... Parece que o senhor entende tanto dessas coisas. Eu entendo nada, eu sou curioso. O senhor sabe explicar o que é colágeno hidronizado e não hidronizado? Qual a diferença? Olha, essa questão do colágeno, ele é fundamental que você tenha a sua carga de colágeno, e aí tem certos alimentos que vão te favorecer. Agora, o hidrogenado, Hidronizado. A hidrólise é um processo físico-químico, né? Quer dizer, que você usa com... Aquilo deve ter uns eletrodos que dão uma atividade que permite uma produção maior de colágeno. Eu, sinceramente, eu não conheço essa prática, essa técnica, mas o colágeno é fundamental. A gente precisa para ter estrutura nossa, né? Da pele, de tudo mais. Agora, o hidrolisado, eu não posso te dizer se é bom ou se não é, embora a hidrólise seja... Lá na ordem, a gente agora não tem, porque nós não temos, como tínhamos na outra casa, uma banheira. A gente fazia banho de hidrólise. E tinha lá o iodo, com uma coisa assim. Vocês lembram do banho de hidrólise? Né? Ela está aqui, se lembra lá da outra casa. A hidrólise é um processo que, a princípio, eu não estou te falando que esse caso aí a princípio é muito positivo. É um remédio para manipular. Aí, eu acho que na manipulação é que ela faz o processo. Quando ela vai manipular para te dar o colágeno, ela aí faz a hidrólise que dinamiza o processo das células daquilo que ela vai te fornecer. A princípio, me parece positivo, mas eu não quero te dar afirmação porque eu desconheço como é a profundidade do processo. Entendeu? Eu não quero ser responsável de, hidrólise é sempre bom. Não é. Você quer ver uma coisa? Tem algumas coisas hidrogenadas que são boas, mas quem de vocês aqui comerem óleo vegetal, me perdoe, mas está frito. Não é frito na frigideira. Você já está frita sem frigideira. Porque são óleos hidrogenados. Primeiro, o processo de produção deles já é um processo transgênico. Transgênico não. A gordura é trans, ela se transforma e ela fica uma gordura ruim. E depois que hidrogenado, eles fazem a hidrogenação para não estragar na prateleira do supermercado. Qualquer óleo vegetal é veneno, veneno mesmo, ele causa doença. Muitas doenças que andam por aí, câncer principalmente, é o uso da frigideira. Aí o pessoal vai usar a frigideira e ainda usa com teflon, é pior ainda. E tem outros que usam pior ainda o micro-ondas. Entendeu? Então, essas coisas todas a gente tem que estudar muito, porque o único óleo que está provado é o de coco, porque ele é um óleo de cadeia média. Então você pode reutilizar o óleo. Sabe por que eu não como pastel na rua? Porque eu não sei há quantos anos aquele óleo é reaproveitado. Aquilo é uma doença pura e o pastel é delicioso. Certo? Uma delícia aquele feno. Pô, aí, né? Mas todo ele é uma porcaria. Sabe qual é o pior deles? O tal de canola. É o canola que não existe. Né? Vocês conhecem o óleo de canola? Agora me explica, vocês conhecem uma planta chamada canola? Não existe. Vocês sabem, então, pelo jeito todo mundo já sabe. Sabe o que é o canola? É Canadian Acid Oil. Né? Canadian Oil Acid, né? Canola. Faz aí, vê aí. É um óleo canadense
feito da couza, que é venenosa, que mata cavalo, e esse óleo é totalmente um produto químico. Não existe ali nenhuma planta, nada. O que usa sim é um processo de espremer a couza, que é venenosa, né? Você não pode comer isso aí de uma forma assim, e aí isso é horrível. Todo mundo acha o máximo. Ah, eu só uso canola. Já encontrei gente dizer isso aí. Eu só uso canola. Você tem que usar óleo de coco. Já está no final. Então, gente, obrigado aí pela atenção de todos. Os mestres ascensionados, que é o trabalho que a gente fez, que está aqui. Tá certo. Quem está... Alô? Quem está habituado a vir aqui nesses trabalhos que a gente faz já sabe do que se trata. Eu quero só dizer rapidamente que é um compêndiozinho que eu fiz, mensagem dos mestres ascensionados, que é o momento que eu procuro trabalhar, o que eu entendo que é a última palavra das informações que chegam a nós nesse momento de transição planetária. Então, estou fazendo a forma que eu entendi que eu podia fazer era traduzir esse trabalho dos mestres, essa orientação, em um livrinho que estou passando nesse momento. Muito obrigado. Muito prazer. Agora está faltando a dedicatória. Ah, está aqui. Ó. Eu já mandei. Fala, pô, tem um livro assim. Eu queria